Olá, me chamo Heloísa Santos e irei falar um pouco sobre os crustáceos. Formado por um grupo pertencente ao filo Artrópoda, os crustáceos apresentam características típicas, como um exoesqueleto, pernas articuladas e corpo segmentado. O subfilo crustáceo possui esse nome devido ao seu exoesqueleto que está impregnado de carbonato de cálcio e quitina, garantindo uma proteção superior quando comparamos a outros artrópodes. Como características gerais, os crustáceos possuem simetria bilateral e corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Apresentam dois pares de antenas na cabeça, o que é uma característica única nos artrópodes. Também possuem um par de mandíbulas, comumente cobrindo a boca, e dois pares de maxilas. Como exemplo de crustáceos, temos o camarão. Sendo criaturas esguias, os camarões são decápodes, possuindo 10 patas, 5 pares em cada lado que saem da região do tronco. Classificados como animais onívoros, eles consomem uma grande variedade de alimentos no oceano. Sua principal presa é algas, plâncton e partículas de plantas, adorando também comer peixes pequenos. São animais que apresentam um aparelho digestivo completo, ou seja, com duas aberturas, a boca para a entrada e o ânus para a saída de alimentos, e possuem sexos separados, tendo como reprodução sexuada. Possuem um sistema nervoso, formado por gânglios cerebrais bem desenvolvidos, de onde parte o cordão nervoso central ganglionar. Uma característica interessante é que seus órgãos sensoriais são muito especializados e situados na cabeça, onde o coração é situado nessa região. Um ponto que pode parecer estranho para muitos é que os camarões conseguem se comunicar entre si através de emissão de bolhas de ar, sendo esta uma maneira adequada para a comunicação interespecífica em meio a águas marinhas. Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar um pouco sobre os caranguejos. Esses tipos de crustáceos podem ser encontrados tanto nos oceanos como em águas doces. Também é comum ver algum deles na terra, vivendo em tocas de lama ou em conchas de ostras. Além disso, esses animais se alimentam de peixes e de outros animais mortos. Partindo agora para a parte estrutural, os caranguejos possuem um corpo achatado, coberto com uma carapaça dura, um abdômen, um par de olhos compostos e 10 apêndices articulados. Dos 10 apêndices, 4 pares deles servem para locomoção, e o outro par, que tem as partes nomeadas de dactilo, própode e carpo, servem como pinças. Olá, pessoal. Bom, eu me chamo Carlos e eu vim apresentar acerca dos insetos. Os insetos, por sua vez, constituem-se como animais invertebrados e apresentam maior diversidade entre todos os animais do planeta. Uma boa parcela participa na polinização, outros, infelizmente, funcionam como vetores de doenças e alguns são importantes na decomposição da matéria orgânica. Sua estrutura corporal, em geral, constitui-se em cabeça, tórax, abdômen, um par de antenas, 3 pares de patas, um ou 2 pares de asas. Os insetos também eles apresentam, em geral, o exoesqueleto, que é uma carapaça que recobre todo o corpo, que tem como uma função de fornecer sustentação e proteção mecânica ou química. Esse exoesqueleto é constituído por quitina. As trocas gasosas dos insetos ocorrem por meio de traqueias. Sua excreção ocorre por túbulos de Malpighi. O sistema circulatório ele é aberto, que é responsável pelo transporte de nutrientes. E o sistema nervoso, por sua vez, é composto por gânglios nervosos aventrais que saem de um cérebro localizado na cabeça. E também os insetos eles apresentam umas peças bucais de formas variadas.
Agora, especificamente, eu vou falar sobre as estruturas morfológicas, e em específico vou utilizar a abelha como exemplo. Então, pessoal, como a gente pode perceber aqui, nota-se a presença de diversas estruturas no corpo da abelha. Aqui podemos perceber a cabeça, que abriga os olhos, as antenas e as peças bucais. Os olhos, em específico, na maioria dos insetos, têm um par de olhos relativamente grandes e divididos em omatídeos. Esses omatídeos são responsáveis pelo foco da imagem. Percebemos aqui também a presença das antenas, que proporcionam um olfato extremamente apurado, que permite chegar de forma mais precisa às suas presas. Podemos perceber aqui também as peças bucais, que permitem a manipulação e a inspeção do alimento. Outra estrutura importante que podemos perceber aqui é o tórax. O tórax, por sua vez, ele é especializado em funções locomotoras. Como podemos ver aqui, percebemos a presença de 3 pares de patas, que permitem a movimentação do animal. Além disso, podemos perceber as asas, que é uma estrutura extremamente importante, pois elas permitiram a conquista do meio ambiente aéreo, além de promover velocidade no deslocamento para o ataque e defesa. Facilitam também a polinização e a dispersão de sementes das plantas floríferas. Outra estrutura importante também que podemos ver é o abdômen, que apresenta variadas funções, como o armazenamento e o processamento de alimentos, a circulação das hemolinfas, desenvolvimento de ovos e produção de espermatozoides, bombardeamento de oxigênio, rituais de acasalamento, além de conterem as principais vísceras. Então é isso e obrigado. Olá, me chamo Gabriela Alves e irei falar sobre os diplopodes. Diplopodes é um grupo de animais pertencentes ao subfilo Myriapoda e ao filo dos artrópodes, que apresentam como característica mais notável o fato de possuírem 2 pares de patas por segmento do corpo. Esses animais possuem um corpo alongado, cilíndrico ou levemente achatado. No momento, existem cerca de 10.000 espécies de diplopodes, que apresentam uma variação em seu tamanho. Enquanto algumas espécies têm cerca de 2 milímetros de comprimento, outras atingem aproximadamente 30 centímetros. Os diplopodes apresentam características comuns do filo dos artrópodes. Eles se destacam por ter um corpo revestido por um esqueleto externo, exoesqueleto, constituído de quitina e um corpo segmentado com apêndices articulados. Eles são animais celomados, ou seja, possuem cavidade corporal denominada celoma, revestida por tecido derivado da mesoderme. Eles também são triblásticos, ou seja, que possuem 3 folhetos embrionários, e são protostômios, que possuem brastóporo que origina na boca, e apresentam simetria bilateral, ou seja, o corpo pode ser dividido em 2 metades iguais. Os diplopodes apresentam um corpo alongado, o qual é composto, segundo alguns autores, por cabeça e tronco. Nesse grupo, os segmentos do tronco são duplos, que se derivam da fusão de 2 somitos originalmente separados. Esses segmentos duplos são denominados diplosegmentos. De cada diplosegmento, partem 2 pares de patas, uma das características mais marcantes do grupo. A cabeça do diplopode apresenta-se dorsalmente convexa e ventralmente achatada. É nesse local que se encontram os órgãos sensoriais, como olhos e antenas, bem como o aparelho bucal. A maioria das espécies apresenta corpo com a cor negra e tons marrons. Entretanto, existem espécies vermelhas, alaranjadas e com padrões malhados ou pintados. Os diplopodes são animais terrestres, sendo encontrados vivendo em locais como rochas, cascas de árvores, troncos e embaixo de folhas, geralmente evitando a luz direta.
Algumas espécies são encontradas em cavernas e estão espalhadas por todo o planeta, exceto em áreas tropicais. Sendo seu sistema de locomoção por ondas, os diplopódios se locomovem lentamente pelo solo. Geram grande impacto no solo, destacando-se sua atividade fragmentadora da serrapilheira, a qual promove a estimulação da atividade microbiana e exerce influência indireta do fluxo de nutrientes. A maioria das espécies é herbívora. Há também espécies predadoras e outras onívoras. As da espécie que são herbívoras alimentam-se principalmente de vegetais em decomposição, como folhas secas. Podendo viver cerca de 10 anos, os diplopódios se locomovem de maneira lenta. Quando tentam escapar de um predador, podem não atingir o resultado esperado. Eles garantem sua proteção enrolando-se, ficando protegidos pelo seu exoesqueleto, o qual é impregnado com calcário, protegendo o animal superior e lateralmente. Algumas espécies são capazes de liberar uma secreção mal cheirosa, o que também ajuda na sua proteção. Esses animais que é possível observar no vídeo é a representação de um piolho de cobra e de um embuá, que são diplopódios. Olá, eu me chamo Amanda Kelly e hoje eu vim falar a respeito dos quilópodes ou centípedes, que é outra forma de denominação dessa classe. Mas hoje eu vou falar em específico sobre as centopeias, que são animais pertencentes ao filo Arthropoda, sendo considerado a classe do reino animal com maior diversidade de espécies, as quais variam de tamanho e coloração do corpo. Além disso, são animais achatados dorsoventralmente, que podem variar de 3 a 30 centímetros de comprimento, assim como destacam-se por possuir um exoesqueleto quitinoso e apêndice articulados. Como também todos os animais pertencentes a esse grupo apresentam uma divisão de corpo básica, formada por uma cabeça e um tronco alongado, o qual apresenta um par de patas por segmento. Por conseguinte, podemos analisar que a superfície dorsal da cabeça é envolta por uma carapaça, na qual há um par de antenas moniliformes formadas por 14 ou mais segmentos e 2 pares de olhos simples, como também contém os tergitos em sua morfologia. Compreende-se, portanto, como a placa dorsal segmentada, a qual seu corpo é constituído. A seguir, a boca se situa na região ventral, sendo delimitada pelo lábio ou lábio superior, o qual é dividido em uma peça mediana e 2 laterais. Em seguida, percebe-se que abaixo das mandíbulas há um par de primeiras maxilas, que formam um lábio inferior funcional, e um par de segundas maxilas, que se sobrepõem ao primeiro. Nos quilópodes, o segundo par de maxilas é delgado e se assemelha às pernas, porém, nas outras ordens é mais curto, forte e com a extremidade do último segmento em forma de garra. Seguidamente, cobrindo os apêndices bucais, podemos perceber que há um par de forcípulas ou maxilipédes, sendo caracterizados como glândulas de veneno e estão localizadas no primeiro par de pernas modificadas e incorporadas na cabeça desses animais, como podemos perceber na imagem. E sua principal função é auxiliar na alimentação. Além das garras de peçonha, há outras adaptações para a proteção. O último par de pernas das centopeias, como podemos analisar na imagem, é mais longo e é modificado como estrutura sensorial, ou mais comumente de defesa e captura. Assim, eu finalizo a minha apresentação sobre as morfologias dos quilópodes.
Os aracnídeos são animais invertebrados divididos entre milhares de espécies ao redor do mundo. Quanto às suas características, os aracnídeos são encontrados principalmente no solo. Não têm antenas nem mandíbulas, mas possuem ao redor da boca uma estrutura em forma de gancho, afiada e pontiaguda, chamada de quelícera. Além disso, eles possuem um par de pedipalpos, que são estruturas utilizadas na alimentação, na defesa e também na reprodução. Como exemplo, para compreendermos melhor, irei falar um pouco sobre a morfologia das aranhas e dos escorpiões. De início, as aranhas apresentam um corpo dividido em duas partes, cefalotórax e abdômen. É importante ressaltar que elas se diferenciam de outros aracnídeos por terem a cabeça e o tórax separados do abdômen por uma estreita cintura. Do cefalotórax partem 6 pares de apêndices, sendo 4 pares de patas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos, cuja função já foi mencionada anteriormente. As quelíceras constituem o primeiro par de apêndices da cabeça e constituem-se de 2 segmentos, um largo e o forte, chamado basal, e o terminal em forma de garra ou ferrão. O segundo par de apêndices da cabeça é formado pelos palpos, que têm aspecto semelhante ao das pernas e são formados pelas seguintes partes: coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia e tarso. No abdômen encontram-se as fiandeiras, estruturas por onde saem os fios de seda utilizados na produção da teia e da ototeca. As aranhas possuem glândulas produtoras de veneno, porém muito poucas são perigosas para os humanos. Além disso, possuem em sua maioria 8 olhos.